Um plano de carreira, um bom plano de carreira, ele é uma via de mão dupla. Ele é algo construído pela organização, pela empresa, para fazer com que o colaborador tenha melhor desempenho, mas ele também é algo que precisa do empenho do próprio colaborador, para que o colaborador consiga, de fato, incrementar esse plano de carreira com ações, com ideias, para que ele possa realmente ser validado, ser realmente algo benéfico para ambos os lados. Um plano de carreira ele pode ser visto como um caminho que cada colaborador vai percorrer dentro de uma organização. Ele determina as competências necessárias para cada posição hierárquica e também qual é a expectativa da empresa em relação àquela posição, em relação à posição que a pessoa vai estar ocupando. De um lado, deve ser formulado para atrair e reter talentos, ou seja, muitas pessoas elas não querem trabalhar nas empresas por questões apenas salariais, mas sim porque elas querem ver aonde elas podem chegar a um plano de crescimento realmente eficaz. Do outro lado, o plano de cargos, o plano de carreira, ele vai proporcionar ao colaborador que já está dentro da empresa, os novos colaboradores também, a possibilidade de se desenvolver cada vez mais. É por meio do plano de carreira que o profissional consegue saber quais são as etapas da hierarquia da empresa e quanto tempo ficará em cada uma delas. Além de entender também quais são os requisitos básicos para aquela etapa e o que ele precisa fazer, o que ele precisa estudar, quais são de fato aí as skills, ou seja, as competências que ele precisa adquirir dentro de determinado período de tempo e dentro da organização, para que ele consiga de fato subir ou caminhar ali perante o plano de carreira. Essa visão ela é muito adequada dentro de uma estrutura de carreira formal em fase de consolidação. Então, eu tenho um organograma da empresa, eu sei ali cada um dos setores da empresa, onde a gente pode chegar, cada setor, seja desde o diretor-geral, do CEO da empresa, até os funcionários lá no baixo nível hierárquico. Então, cada uma dessas pessoas, eu tenho essa estrutura organizacional, esse organograma, e eu preciso dizer, dentro do nível de senioridade e dentro de cargos, para onde a pessoa pode estar subindo, quais são os próximos degraus que o colaborador terá que galgar para que ele possa chegar até uma direção geral. Quando a gente fala do plano de carreiras, eu preciso criar esse plano de carreiras até o ponto onde a pessoa pode ser, de fato, ser um gerente sênior, ser o último ponto lá da estrutura. Não necessariamente ele vai chegar no ponto e vai ficar parado ali. Eu tenho que crescer até que ele possa galgar o cargo máximo na empresa. Isso vai fazer com que ele tenha uma motivação muito melhor. O plano de carreiras, a gente tem o plano de carreiras em Y, a gente tem alguns modelos. Então, o plano de carreiras em Y, ele é um Y mesmo, Então, se você desenhar um Y, ele é um Y. Por quê? Ele parte de um princípio, ele tem um ponto inicial, que ele pode se ramificar em duas partes, Então, em organizações que vão estar trabalhando com o plano Y, ele é inspirado pelo desenho da letra. O plano sugere que, a partir de um determinado cargo, o funcionário encontre uma bifurcação e ele precisa escolher se ele segue a carreira de especialista ou uma carreira de gestor. Então, a empresa, dentro de um determinado momento, vai dar para ele essa escolha. E a escolha deve ser do colaborador e não da empresa. É claro que a empresa pode sugerir aí, dentro de determinados pacotes e benefícios em cada vaga, para onde que ele possa estar utilizando. A formação carreira em Y ela é mais utilizada na área de pesquisa e desenvolvimento, em que o conhecimento é estratégico para a organização. O que se espera desse colaborador é um papel revolucionário, que ele seja capaz de trazer inovações, como no caso de lançamento de novos produtos, nessas empresas aí do startups, por exemplo. Então, o que se espera desse colaborador quando ele vai nesse caminho Y? Ele se espera que ele auxilie o negócio a partir de uma bagagem de conhecimento especializado. Então, como que ele ajuda? Ele está lá na posição dele, imagina que você tem lá um mecânico, Imagina que você tem um mecânico. O mecânico ele é muito bom mecânico. E ele chega num local onde ele foi estudando, foi evoluindo, e ele bifurca. Ele pode virar um especialista, um mecânico especialista, ser um dos melhores mecânicos da tua empresa, ajudando aí, de fato, a treinar outros mecânicos, ajudando a ter aí uma qualidade muito maior do serviço. Ou ele pode ir para a gestão, onde ele vai gerir, quem sabe, a própria unidade mecânica, ou tu abre uma outra unidade, onde ele vai gerir uma equipe de outros mecânicos, galgando ali mais resultados para a empresa. Em ambas as posições, ele vai ter essa visão de auxiliar o negócio. Ele não está fazendo apenas o trabalho dele, mas sim, ele está auxiliando o trabalho de uma maneira maior. Já em áreas administrativas, comerciais, financeiras ou de marketing, o profissional técnico costuma chegar no máximo ao nível de coordenação. Dificilmente eu vou gerir o setor, gerir a empresa
como um todo. Então, quando ele chega nesse estágio, né, dentro da bifurcação em Y, ele não tem mais espaço para crescer, ele sempre vai estar se dividindo em Y. Então, a gente tem aí o plano de carreira em W. Assim como o plano de carreira em Y apresenta 2 caminhos possíveis de crescimento, o plano em W, ele sugere uma terceira alternativa, que é uma combinação dos dois. Assim, em vez de seguir como especialista ou gestor, o profissional pode se tornar um gestor de projetos. Ele não chega a ser um líder tradicional, responsável pelo desenvolvimento de outras pessoas, mas acompanha pontualmente o desempenho desses colaboradores dentro de um projeto específico. Ele se torna responsável por feedbacks mais técnicos e atua em uma maneira mais consultiva. Então, posso ter o caminho onde eu sou especialista, eu posso ter o caminho onde eu viro gestor, e aí eu tenho o terceiro caminho, o W aqui se dividindo, aonde eu sou os dois, meio a meio, né? Eu vou ser tanto especialista quanto eu vou ser gestor, a ponto que eu não vou ter todas as responsabilidades do gestor e eu também não tenho todas as responsabilidades do especialista, mas eu estou atuando ali. É claro que a gente tem, quando a gente fala dentro do plano de carreira Y, do plano de carreira W, ele é mais focado para empresas formais, né? Empresas que estão dentro de um crescimento contínuo. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no De site. um crescimento contínuo. Quando a gente está falando de empresas de alto crescimento, a gente tem um planejamento um pouco diferente. Por quê? Empresas em fase de expansão, o crescimento do negócio exige um aumento também no quadro de funcionários, que pode chegar a dobrar de um ano para o outro. Uma reestruturação de áreas e também a formação de novos líderes. Logo, é mais difícil prever como a empresa estará em 5 anos para traçar um plano de desenvolvimento seguro para os colaboradores. Enquanto as empresas consolidadas elas podem apresentar uma escada para o profissional subir, nas de alto crescimento é o próprio funcionário que vai construir os degraus. Então, apesar dos planos de carreira serem caminhos claros para os colaboradores e até mesmo para a própria empresa, eles não dispensam a conversa sobre as expectativas das pessoas. E diferente de apenas mostrar as escadas que elas vão subir, mas sim orientar e sempre pegar ali feedbacks do que ela pode estar querendo ou não. O gestor pode até usar os degraus. O plano de carreira ele vai servir aí como esse ponto de partida para o planejamento e a estratégia de gente e de gestão. Mas é sempre importante lembrar que os degraus eles não são eternos, eu preciso estar tirando. E aí dentro de um plano de carreira, por exemplo, a gente tem o Joint Venture Career, né, que é um plano de carreira para empresas de alto crescimento, onde a responsabilidade pela gestão da carreira é compartilhada e não só da empresa. Existe um papel da empresa, existe um papel do gestor e também do próprio indivíduo, onde ele vai preencher as lacunas do crescimento, aonde ele quer chegar, o que ele precisa fazer, ali dentro também. Então, a empresa ela estabelece quais são os cargos que ela precisa, o gestor orienta esse colaborador quais são as possibilidades de crescimento que ele tem, e o colaborador vai colocar nas lacunas ali qual que é a visão dele para que ele possa estar crescendo. Então, o que ajuda? Como que funciona dentro ali do plano de carreiras? Eu não tenho só como montar ele e jogar ele que as pessoas vão seguir. Eu preciso gerar um engajamento. Eu preciso fazer com que as pessoas, de fato, elas comecem a seguir esse plano de carreira e, para isso, eu preciso estabelecer, construir ferramentas. A primeira ferramenta eu preciso é o treinamento, né? O treinamento que pode ser através do ensino à distância, onde o aluno, onde o colaborador está fazendo um curso, né? Ele está ali através online, aprendendo alguma coisa, onde a empresa pode ter esses cursos
construídos e disponibilizar para ele, ou ela pode adquirir cursos e formações aí do mercado variado para a pessoa também. Os cursos presenciais, que é uma forma de treinamento recomendável para várias empresas, muitas empresas utilizam os cursos presenciais aí como uma forma de implementação de conteúdo e tudo mais, onde eu consigo ter de fato um aproveitamento até um pouco melhor, porque a pessoa está ali presencialmente. Eu tenho de fato o coaching, né, que é por meio, através do coaching, que eu tenho essa visão mais psicográfica da pessoa, eu consigo trabalhar e tornar os colaboradores mais confiantes perante até o próprio plano de carreira, e também o mentoring, né? O mentoring ele vai um pouquinho além do coach, que ele serve ali como a fase de realmente mentorar, porque o coach eu deixo muito na mão do indivíduo, do colaborador, que ele escolha de fato o caminho que ele quer seguir. Quando eu estou mentorando, eu, através das skills, através ali do alinhamento do comportamento que eu pego desse colaborador, eu consigo estabelecer qual caminho que eu acho melhor para ele. E, é claro, eu tenho uma relação ali de mentor com mentorado. Isso é muito benéfico. Uma outra ferramenta que a gente pode utilizar na hora de implementar o plano de carreiras e fazer com que ele aconteça é a metodologia 70-20-10. O que é essa metodologia 70-20-10? É uma forma de eu dividir o meu tempo e fazer com que o colaborador também divida o tempo dele, para que ele consiga, de fato, ter tempo para executar as atividades e ter tempo também de crescimento. Então, dentro da metodologia 70-20-10, a gente tem 70% do tempo, ele deve ser utilizado para executar e entregar o que é exigido na função do colaborador, ou seja, se eu tenho ali 10 horas de trabalho no dia, digamos que eu vou trabalhar 10 horas, então 7 horas do dia deve ser dedicado para eu poder entregar a minha função, entregar o que eu preciso para a minha função. 20% do tempo, ou seja, 2 horas, é para refletir e discutir com outras pessoas como eu poderia fazer melhor aquilo que é exigido da função. Ou seja, eu vou sentar, fazer um brainstorming com as pessoas. É claro que essas 7 horas não precisam ser seguidas, essas 2 horas não precisam ser seguidas, mas eu preciso tirar ali esses 20% ali e essas 70% para fazer. E 10% do tempo, ou seja, 1 hora, é para pensar e refletir e discutir com outras pessoas sobre como a empresa pode ser melhor. É claro que quando eu utilizo essa metodologia 70-20-10, eu posso de fato tentar implementá-la de maneira contínua, onde todo dia o colaborador faz isso? Sim, de fato eu consigo. Porém, isso tem que ser algo que ele pode de fato adentrar. Eu mostro a metodologia para ele, eu mostro como funciona, como aplica. A gente tem técnicas de Pomodoro, por exemplo, onde eu tenho ali a gestão de tempo. Eu trabalho em tempo corrido, eu paro para refletir, eu paro para poder trocar ideia com outras pessoas. Então é muito importante, é uma metodologia muito utilizada para a gente conseguir de fato aí ter um crescimento muito legal e o plano de carreiras ele ser funcional. Por isso não adianta ter um plano de carreiras que ninguém usa, que ninguém segue. Eu preciso de fato ter um plano de carreiras que faça com que as pessoas tenham vontade de seguir ele, façam com que as pessoas que atuem na empresa tenham vontade de executá-lo e as pessoas que não atuam ainda tenham vontade de entrar na empresa para poder executar esse plano de carreira. Quando você for anunciar a vaga, quando a pessoa chegar para poder ser contratada, ela vai ver estampado ali o plano de carreiras, ela vai ter vontade de participar da empresa, não só por questões salariais, não só por questões desafiadoras, mas porque ela tem noção de onde ela pode chegar. Então, recapitulando, eu tenho um plano de carreiras, eu tenho uma estrutura para empresas mais formais. Quando a empresa já está consolidada, ela já está estabelecida, é mais tranquilo desenvolver o plano de carreiras, porque eu sei aonde a empresa vai chegar daqui 10 anos, aonde eu sei que a empresa vai estar daqui 5 anos. Empresas em alto crescimento, startups e tudo mais, elas têm uma questão um pouco mais complexa, porque eu preciso muito trazer essa visão da pessoa. Afinal de contas, ela está me ajudando a construir o meu negócio, ela está ajudando a construir essa startup. Então, a pessoa ela precisa estar muito presente para que a gente consiga, de fato, ter um resultado interessante. Então, o plano de carreiras, ele é uma via de mão dupla. A empresa apoia, a empresa constrói, ela dá o direcionamento, mas a pessoa também tem que estar buscando, a pessoa tem que estar querendo executar, querendo desenvolver esse plano de carreiras. Combinado? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula. Te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação.
E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!